É bom lembrar que o sorteio da ordem dos candidatos é sempre feita antecipadamente, antes de começar o debate. Nesse momento, nós vamos sortear a ordem de apresentação dos candidatos no primeiro bloco. Mexendo aqui. Bom, no primeiro bloco, portanto, quem começa falando é o candidato Valder Stephan, seguido pelo candidato Elvésio Dames. Por fim, encerrando o primeiro bloco, o candidato Denis Garcia. Chegamos agora ao sorteio para o segundo bloco, o bloco em que candidato pergunta para candidato com tema livre. Agora nós vamos sortear a ordem de quem começa perguntando. O primeiro a perguntar no segundo bloco é Valder Stephan. Na sequência, pergunta o candidato Denis Garcia. Finalizando o segundo bloco, quem pergunta é Elvésio Dames. No terceiro bloco, candidato pergunta para candidato com temas definidos. Vamos à ordem de quem começa perguntando. No terceiro bloco, portanto, quem começa perguntando é Denis Garcia. Na sequência, quem pergunta é Elvésio Dames. E, por fim, Valder Stephan pergunta. Neste quarto bloco, os candidatos respondem perguntas dos campi avançados da UFO. Agora nós vamos sortear a ordem dos campi. A primeira pergunta será do campus Patos de Minas. A segunda pergunta do campus Monte Carmelo. E a terceira pergunta virá, portanto, do campus Pontal. Agora é o momento de sortearmos a ordem em que os candidatos responderão às perguntas dos campi avançado, começando pelo campus Patos de Minas. Quem começa respondendo é o candidato Elvésio Dames. Na sequência, quem responde é Denis Xavier. Por fim, responde Valder Stephan. A próxima pergunta é do campus Monte Carmelo e vamos agora sortear a ordem que os candidatos irão responder essa pergunta. O primeiro a responder é Elvésio Dames. Na sequência, Denis Garcia. E depois, Valder Stephan. Pela ordem do sorteio, o último campus a perguntar é Ituiutaba. E agora nós vamos sortear a ordem que os candidatos irão responder essa pergunta do campus de Ituiutaba. Vamos lá, o primeiro candidato a responder será Denis Garcia. Depois, Valder Stephan. E, por fim, Elvésio Dames. Neste quinto bloco, os candidatos respondem perguntas do público. Agora nós vamos sortear a ordem de resposta da primeira pergunta. O primeiro a responder será Valder Stephan. O segundo,
Denis Garcia. Finalizando com Elvésio Dames. Para a segunda pergunta do público, neste quinto bloco, nós vamos sortear agora a ordem que os candidatos irão responder. O primeiro a responder a segunda rodada de perguntas do público será Valder Stephan. Depois responde Denis Garcia. Por fim, o último a responder nesta segunda rodada é Elvésio Dames. Agora é hora de sortear a ordem que os candidatos irão responder à última rodada de perguntas do público. Quem começa respondendo será Elvésio Dames. Depois responde Denis Garcia. Finalizando o bloco, responde Valder Stephan. Chegamos ao sorteio da ordem que os candidatos irão falar no sexto bloco. No sexto bloco, portanto, quem será o primeiro a falar será o candidato Elvésio Dames. Na sequência, falará o candidato Denis Garcia. Finalizando, portanto, o sexto bloco, o candidato Valder Stephan.